E fragmentos do vírus da febre aftosa e da peste suína africana foram encontrados em produtos à venda em supermercados de Melbourne, na Austrália. A informação é do jornal Valor Econômico. Com isso, o Departamento de Agricultura do país retirou os produtos do estabelecimento e aumentou a vigilância sobre outros itens. Vale lembrar que, por não se tratar de vírus ativo, a Austrália segue com status de área livre de aftosa. Segundo o Broadcast Agro, focos da doença foram detectados recentemente em bovinos na Indonésia, país que fica a 100 quilômetros da Austrália. E a gente vai ampliar esse tema, falar mais desse assunto, porque apesar da redução do rebanho bovino nos últimos anos, a Austrália é o quarto maior exportador mundial de carne bovina e concorre diretamente com o Brasil nesse segmento. E quem nos ajuda a entender melhor os impactos disso para as exportações brasileiras e também a abertura de novos mercados é o Iberville Neto, diretor da HN Agro. Boa tarde, Iberville. Bem-vindo aqui no Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. É um prazer. Iberville, a Austrália é um importante fornecedor de carne bovina para a China e Estados Unidos. Esses focos de aftosa podem ampliar as nossas exportações para esses países, lembrando que a China já é o nosso principal cliente? O que você me diz? Priscila, tudo vai depender de essa aftosa chegar ou não, né? O país, a Austrália, ela tem um sistema sanitário muito eficiente, estão em alerta máximo e eles têm uma condição epidemiológica que é ideal para você segurar qualquer doença, que é ser uma ilha, né? Sim. Então, apesar disso, tem um fluxo de pessoas e o vírus da febre aftosa, ele tem uma certa longevidade, entre aspas, porque não é o termo que se usa, mas ele tem uma permanência no ambiente relativamente grande. Então, ele pode ir como turistas, em roupas, sapatos e etc. Então, existe esse risco. Não é algo que é certo que vai chegar, mas existe esse risco. Se ocorrer essa chegada lá, e a gente tem que ver como que os compradores da Austrália vão reagir a isso. E como você bem disse, eles vendem muito para a China, Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão. Então, isso poderia vir a beneficiar a gente, sim, tanto nesses dois mercados que nós já atendemos, que seria Estados Unidos e China, como, eventualmente, uma ajuda ou um incentivo à liberação pelos outros dois mercados que eles atendem, que não compram da gente, basicamente também por causa da febre aftosa. No nosso caso, o último caso de febre aftosa foi em 2006, mas pelo nosso status ainda ser livre de febre aftosa com vacinação em diversas regiões. Então, pelo menos essa é a justificativa que mais é usada ali para a não abertura desses mercados, embora a gente saiba que é algo basicamente comercial, porque a febre aftosa nem acomete humanos. Certo. Mas o acesso a esse mercado, que é tão exigente, não seria tão simples, não é isso, Iberville? Sim, isso não é uma coisa que seria automática, uma coisa direta. Mas como o nosso ministério já vem em tratativas com esses mercados, com diversos mercados, há muitos anos, isso sempre é algo que é buscado, mandar carne para a China, para a Coreia do Sul e os outros mercados que faltam, dos principais que faltam para o Brasil são basicamente esses. Então, eu diria que com esses países, e aí o oposto também, quando a gente pega a Coreia do Sul e Japão, os principais fornecedores deles são Estados Unidos e Austrália. Então, eles estariam numa situação que um dos fornecedores, e claro, partindo do ponto de que caso essa aftosa chegue lá, mas eles estariam com um fornecedor com febre aftosa e o outro fornecedor com a moeda valorizada, que são os Estados Unidos, e com entrando na fase de redução da oferta de animais. Então, os Estados Unidos muito provavelmente vão passar por um momento de carne cara para mandar para outros países. Então, Coreia do Sul e Japão, em um cenário inflacionário global, terem mais fornecedores é algo interessante para até diminuir a pressão inflacionária sobre alimentos lá que tem ocorrido no mundo inteiro. Então, eu não diria que seria algo automático, nem perto disso, mas é mais um incentivo e um incentivo importante caso venha a ocorrer. A gente comentou disso na terça-feira passada também no AgroExport, e a gente também compartilha agora, que na média dos últimos 5 anos, né, os embarques de carne bovina no segundo semestre do ano foram superiores. Isso tanto em volume quanto em receita na comparação com o primeiro semestre. Qual que é a sua percepção para as exportações daqui até o final do ano?
Priscila, nossa expectativa é de exportações positivas, de aumento nas exportações, porque nós temos o patamar cambial colaborando, nós temos essa elevação de juros lá fora que acaba incentivando um cenário de dólar mais apreciado, nós temos as eleições, que essa turbulência também afasta um pouco investidores. Então, do lado do câmbio, ele deve colaborar, claro que o dólar é sempre uma caixinha de surpresas, mas ele deve colaborar. E, por outro lado, nós temos um histórico, uma sazonalidade muito interessante. Na média dos últimos 5 anos, nós tivemos 29% de aumento, né, nos embarques no segundo semestre, na comparação com a primeira metade do ano. E aí, um outro ponto sobre o nosso principal cliente, que é a China, eles estão, nos últimos 3, 4 meses, o preço do suíno lá já subiu 69%. Então, lembrando que a gente começou a mandar bastante carne para lá, principalmente devido ao surto de peste suína africana lá em 2018. Então foi o estopim ali para a gente ganhar esse mercado. E agora, com o preço da carne suína aumentando, isso acaba melhorando nossa competitividade lá no mercado interno, mesmo com as dúvidas relacionadas à evolução da economia chinesa, visto que nós temos observado os lockdowns e etc. Mas eu diria que, ponderando todos os aspectos levantados, a gente tem expectativas positivas e de aumento nas exportações, sim, para o segundo semestre. Maior competitividade para o Brasil. Obrigada, viu, Iberville, aqui pela sua participação no Mercado e Companhia. Boa quinta-feira.